Paz amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na leitura do livro Humildade, a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray, da Editora dos Clássicos. Oremos. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Pai, nós te bendizemos neste dia, te exaltamos. Queremos consagrar as nossas vidas e o nosso coração a Ti, Senhor. Queremos amar mais o Senhor do que a nós mesmos, do que todas as coisas que nos rodeiam. Queremos ter a nossa mente, o nosso coração completamente voltado para as coisas do Teu reino e para fazermos a Tua vontade. Nos conduza nesta caminhada que sabemos, temos plena convicção de que a Tua graça capacitadora está completamente acessível a nós para tudo isso e também que é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem iniciou e é o Senhor quem irá completá-la. Nós confiamos nesta promessa, confiamos na Tua palavra. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Nos ajude aqui, nos dê entendimento, esclarecimento, nos ajude na finalização deste livro, a realmente, Senhor, assimilarmos aquilo que o Senhor deseja para todos nós, a obedecermos, a praticarmos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, a nossa dependência está em Ti. Queremos consagrar cada vez mais a nossa vida ao Senhor, queremos avançar em Ti, queremos responder ao Senhor, porque nós amamos o Senhor. Então, nos conduza, em nome do Senhor Jesus. O nosso anseio é de Te agradar, Senhor. O nosso anseio é agradar o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e amadas, nós finalizamos os capítulos do livro ontem, mas há uma parte de notas finais, que é o que nós iremos ler hoje. As notas finais deste livro. Nota A. Tudo isso é para tornar conhecido na região de eternidade que o orgulho pode degradar os anjos mais elevados em malignos e a humildade pode elevar a carne e o sangue decaídos aos tronos de anjos. Assim, esse é o grande propósito de Deus em levantar uma nova criação para fora de um reino de anjos caídos. Para esse fim, ele permanece em seu estado de guerra entre o fogo e orgulho de anjos caídos e a humildade do Cordeiro de Deus, que a última trombeta soará a grande verdade através das profundezas da eternidade, que o mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é esta: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Sob a bandeira da verdade, desista de si mesmo para o manso e humilde Espírito do Santo Jesus. A humildade tem de lançar a semente, ou não pode haver colheita nos céus. Não olhe para o orgulho como um temperamento inconveniente, nem para a humildade somente como uma virtude conveniente, pois um é morte e o outro é vida. Um é totalmente diabólico e o outro é totalmente celestial. O que você tem de orgulho em seu interior é o que você tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem de Cordeiro de Deus dentro de você. Se você pudesse ver o que todo orgulho ativo faz à sua alma, imploraria por tudo que encontrasse para arrancar essa víbora de você, ainda que com a perda de uma das suas mãos ou de um dos seus olhos. Se você visse que poder doce, divino e transformador há na humildade, como ela expulsa o veneno da natureza que você tem e dá lugar ao Espírito de Deus viver em você, você desejaria ser o escabelo de todo o mundo, a querer a menor posição dele. Livro Espírito de Oração, parte 2, página 73, edição Morrington, Cantuária, 1893. Vamos à nota B. Precisamos saber duas coisas. Uma, que nossa salvação consiste totalmente em sermos salvos de nós mesmos ou do que somos por natureza. 2, que pela própria natureza das coisas nada poderia
ser essa salvação ou Salvador para nós, a não ser tal humildade de Deus que é além de toda expressão. Por essa razão, a primeira condição inalterável do Salvador para o homem caído foi: a não ser que um homem negue-se a si mesmo, ele não pode ser meu discípulo. O ego é todo o mal da natureza caída. A autonegação é nossa capacidade de sermos salvos. A humildade é a nossa salvadora. O ego é a raiz, os galhos, a árvore de todo o mal de nosso estado decaído. Todos os males dos anjos caídos e dos homens têm início no orgulho do ego. Por outro lado, todas as virtudes da vida celestial são as virtudes da humildade. É somente a humildade que atravessa o abismo intransponível entre os céus e o inferno. O que acontece então, ou em que direção vai o grande esforço para a vida eterna? Tudo isso direciona para a luta entre o orgulho e a humildade. Orgulho e humildade são os dois poderes mestres, os dois reinos na luta pela eterna posse do homem. Nunca houve, nem nunca haverá, a não ser uma única humildade, que é a humildade única de Cristo. Orgulho e ego têm tudo do homem, até que o homem tenha seu tudo de Cristo. Ele, portanto, tem somente um bom combate, cujo esforço é o de levar a natureza auto-idólatra que ele tem de Adão à morte pela humildade sobrenatural do Cristo, levada à vida nele. Espero que este livro sobre a lei do Espírito Santo seja publicado pelo editor. Discurso ao Clero, página 52. Vamos à nota C. Morrer para o ego ou sair de sob o seu poder não pode ser feito por nenhuma resistência ativa que possamos fazer a ele pelo poder da natureza. O único caminho verdadeiro de morrer para o ego é o caminho da paciência, mansidão, humildade e resignação a Deus. Essa é a verdade e a perfeição de morrer para o ego. Pois se eu lhe perguntar o que o Cordeiro de Deus significa, você não tem de me dizer o que ele é e significa a perfeição da paciência, mansidão, humildade e resignação a Deus? Não é isto o Cordeiro? Você não deveria dizer-me, portanto, que um desejo por essas virtudes é um desejo de salvação? É uma aplicação a Cristo? É um desistir de si mesmo para Ele e para a perfeição da fé nele? E depois, por causa dessa inclinação de seu coração em mergulhar na paciência, mansidão, humildade e resignação a Deus, desistir verdadeiramente de tudo que você é e tudo que você tem do Adão caído e perfeitamente deixar tudo que você tem para seguir a Cristo é seu ato mais elevado de fé nele. Cristo não está em outro lugar a não ser nessas virtudes, e onde elas estão, está ele em seu próprio reino. Permita que esse seja o Cristo que você segue. O espírito do amor divino não pode ter início em nenhuma criatura caída até que ela deseje e escolha morrer para todo o ego, numa resignação paciente e humilde ao poder e misericórdia de Deus. Busco por minha salvação através das méritos e mediação do manso, humilde, paciente e sofredor Cordeiro de Deus que, sozinho, tem poder para levar adiante o bendito início dessas virtudes celestiais em minha alma. Não há possibilidade de salvação senão dentro e pelo nascimento do manso, humilde, paciente e resignado Cordeiro de Deus em nossa alma. Quando o Cordeiro de Deus tiver levado adiante um real início de sua própria mansidão, humildade e plena resignação a Deus em nossa alma, então, esse é o início do Espírito de amor em nossa alma que, quando alcançarmos, deleitará nossa alma com tal paz e alegria em Deus que irá obscurecer nossa lembrança de tudo que antes chamávamos de paz e alegria. Esse caminho para Deus é infalível. Essa infalibilidade é firmada no duplo caráter do nosso Salvador. Número 1. Quando ele é o Cordeiro de Deus, há o princípio de toda mansidão e humildade na alma. Número 2. Quando ele é a luz dos céus e abençoa a natureza eterna e torna em um reino dos céus, quando estamos desejosos para obter descanso para nossa alma em resignação mansa e humilde a Deus, acontece que ele, como a luz de Deus dos céus, alegremente cai sobre nós.
torna nossas trevas em luz e começa o reino de Deus e de amor dentro de nós, que nunca terá fim. Livro totalmente para Deus. Seleções dos escritos de William Law, editado por Andrew Murray. Toda a passagem merece estudo cuidadoso, pois mostra de maneira extraordinária como um mergulhar contínuo na humildade diante de Deus é do lado do homem o único caminho para morrer para si mesmo. Todo o diálogo foi publicado separadamente sob o título Morrer para o Ego, um Diálogo Áureo, de William Law, por notas de Andrew Murray. Todo aquele que estudar e praticar a humildade encontrará nesse precioso diálogo o que impede nossa humildade, como nossos libertados desse obstáculo, e que a bênção do Espírito e amor é o que vem de Cristo, o manso e humilde Cordeiro de Deus, para então o humilde. Nota D. Nota D. Um segredo dos segredos. Humildade, a alma da verdadeira oração. Até que o espírito do coração seja renovado, até que seja esvaziado de todos os desejos terrenos e permaneça em uma fome e sede constantes de Deus, que é o verdadeiro espírito de oração, todas as nossas orações serão mais ou menos, principalmente como lições dadas a estudiosos. E iremos, na maioria das vezes, pronunciá-las somente porque não nos atrevemos a negligenciá-las. Mas não se desencorajem. Tome o seguinte conselho, e assim vocês poderão ir à igreja sem nenhum perigo de mero louvor da boca para fora ou hipocrisia, apesar de poder haver um hino ou uma oração cuja linguagem seja mais elevada do que a do nosso coração. Faça isto. Vá à igreja como o publicano que foi ao templo. Permaneça intimamente no espírito de sua mente, da mesma forma como o publicano expressou-se exteriormente quando baixou os olhos e pôde dizer apenas: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Permaneça imutável, pelo menos em seu desejo, nessa forma ou estado de coração. Isso santificará toda a petição que sair da sua boca. E quando algo lido ou cantado ou orado for mais exaltado do que seu coração é, se você faz disso uma ocasião adicional de mergulhar no espírito do publicano, você será então ajudado e grandemente abençoado por aquelas orações e louvores que parecem somente pertencer a um coração melhor que o seu. Isso, meu amigo, é o segredo dos segredos. Isso o ajudará a colher onde você não semeou e será uma fonte contínua de graça em sua alma. Pois tudo que o agita interiormente ou acontece exteriormente a você se torna um bem verdadeiro para encontrar ou estimular em você esse estado humilde de mente. Porque nada é em vão ou sem proveito para a alma humilde. Ela permanece sempre num estado de divino crescimento. Tudo que cai sobre ela é como um orvalho dos céus. Cale-se a si mesmo, portanto, nessa forma de humildade. Todo o bem está incluso nisso. É a água do céu que torna o fogo da alma caída em mansidão da vida divina e gera aquele óleo no qual o amor a Deus e ao homem tem sua chama. Esteja incluído, portanto, sempre nisso. Permita que seja como uma vestimenta com a qual você está sempre vestido e uma cinta com a qual você está cingido. Não inspire nada a ser desse espírito e nele. Não seja nada a não ser com esses olhos. Não ouça nada a não ser com esses ouvidos. E depois, se você está na igreja ou fora dela, ouvindo os louvores a Deus ou recebendo ofensas dos homens e do mundo, tudo será edificação e tudo ajudará a seu crescimento na vida de Deus. Livro Espírito de Oração, parte 2, página 121. Uma oração por humildade. Vou aqui dar uma infalível pedra de toque que irá provar todos em relação à verdade. É isto
Afasta-se do mundo e toda a conversação. Perdão, irmãos. Uma oração por humildade. Vou aqui dar uma infalível pedra de toque. Pedra de toque significa pedra preta e muito dura para avaliar a pureza do ouro e da prata que nela se atritam, que é um meio, na verdade, de avaliar. Isso é pedra de toque, que irá provar todos em relação à verdade. É isto. Afaste-se do mundo e de toda conversação, somente por um mês. Não escreva, não leia, não debata nada com você mesmo. Pare todo o trabalho anterior de seu coração e mente e com toda a força do seu coração permaneça todo esse mês, tão continuamente quanto possa, na seguinte forma de oração a Deus. Ofereça-a frequentemente de joelhos. Mas se estiver sentado, andando ou em pé, esteja sempre interiormente desejoso e seriamente orando essa única oração a Deus. A oração é: que toda a tua grande bondade tua faças conhecida a mim, Senhor. E tome de meu coração todo tipo, grau e forma de orgulho, quer vindo de espíritos malignos ou de minha própria natureza corrupta. E que tu despertes em mim uma profunda verdade e profundeza daquela humildade que me faça suscetível à tua luz e ao teu Santo Espírito. Eu vou ler novamente, irmãos, a oração. Que toda a tua grande bondade tu a faças conhecida a mim, e tome de meu coração todo tipo, grau e forma de orgulho, quer vindo de espíritos malignos ou de minha própria natureza corrupta. E que tu despertes em mim, Senhor, uma profunda verdade e profundeza daquela humildade que me faça suscetível à tua luz e ao teu Santo Espírito. Rejeite todo pensamento, a não ser aquele de esperar e orar por esse assunto do mais profundo do seu coração, com tal verdade e seriedade, como as pessoas em tormenta desejam orar a fim de serem libertos da tormenta. Se você pode e dará a si mesmo em verdade e sinceridade a esse espírito de oração, eu arrisco afirmar que se você tiver 2 vezes mais espíritos malignos do que Maria Madalena teve, eles serão expulsos de sua vida e você será forçado, assim como ela foi, a derramar lágrimas de amor aos pés do Santo Jesus. Livro Espírito de Oração, parte 2, páginas 124. E aqui então finalizamos, irmãos, todo este livro. E que em nome de Jesus essa seja a nossa oração. Que toda a tua grande bondade, Senhor, tu faças conhecidas a nós. E tome de nosso coração todo tipo, grau e forma de orgulho, quer vindo de espíritos malignos ou de nossa própria natureza corrupta. E que tu, Senhor, despertes em nós uma profunda verdade e profundeza daquela humildade que nos faça suscetível à tua luz e ao teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.